na igreja aquilo que é conveniente somente, né? Trazem uma mensagem que é uma mensagem onde todo mundo fica bem, todo mundo gosta de ouvir, e vamos para casa e está tudo certo, não é verdade? E não existe mais em muitos lugares aquela mensagem que te confronta. E ele até mencionou uma frase do nosso pastor, que ele sempre fala que se o evangelho ele não te confronta, tem algo errado. Porque o evangelho ele precisa nos confrontar. E esse confronto no sentido, irmãos, de nos tirar de uma zona de conforto para nos levar para lugares mais altos em Deus. Para nos levar para níveis mais excelentes no Senhor. Porque o evangelho, ele é um desafio e diariamente quando você lê a sua Bíblia, quando eu leio a minha Bíblia, diariamente nós somos desafiados. Não é verdade? Se você for ler a palavra, você vai ser confrontado, você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado a ser melhor do que você é. Você vai ser desafiado a você deixar certas coisas. Você vai ser desafiado a você se comportar de uma determinada maneira em linha com a palavra de Deus. Amém? Esse é o evangelho de Jesus. Amém? Então, hoje eu tenho uma mensagem para trazer para você que a gente também não ouve muito. Nós não ouvimos muito falar sobre esse tema, né? E o que eu quero conversar com você hoje é sobre santidade. E Deus, ele colocou essa palavra, santidade, no meu coração. E quando ela subiu ao meu espírito, é como se eu estivesse vendo uma placa, né, enorme de neon piscando na minha frente, santidade, santidade. E eu queria, para a gente começar essa mensagem, fazer uma pequena introdução com você, te perguntando o que você pensa quando você ouve a palavra santidade. O que vem à sua mente? Pensa comigo um pouquinho. Quando você pensa em santidade, o que vem em sua mente? Normalmente, quando a gente pensa em santidade, quando a gente fala sobre santidade, quando alguém está ministrando sobre santidade, ou apenas fala o tema santidade, né, a palavra santidade, normalmente, nós logo pensamos em pecado. É ou não é verdade? Nós logo associamos santidade ao pecado. Não é verdade? Isso aconteceu só comigo? Não, irmãos? Amém. Mas o que é santidade? Santidade é uma virtude de quem é santo. E o que é santo? A palavra santo na Bíblia, ela é usada para descrever algo ou alguém separado por e para Deus. Então nós vemos que no Antigo Testamento, por exemplo, tanto pessoas como objetos inanimados, eles eram santos. Por quê? Porque eles eram separados e dedicados totalmente a Deus. E a forma como isso era feita era exibindo a pureza moral que vem do caráter de Deus, que é santo. Amém? Então, santidade é ser santo. Ser santo é ser separado. Então, quando falamos sobre santidade, eu vou repetir, nós naturalmente associamos ao pecado, ou a ausência dele, ou a resistência dele. Amém? Eu penso em santidade, então eu penso, não posso pecar, porque eu preciso viver uma vida de santidade. E aí a maioria de nós pensamos, irmãos, ou falando ou pregando, né, que santidade é uma contraproposta ao mundo. Que santidade é uma contraproposta ao pecado. Amém? Você está comigo? Você está entendendo? Vou te dar um exemplo. Contraproposta. Quantos de nós não já ouvimos isso ou não falamos isso em algum momento da nossa vida? Nós temos que andar na contramão do mundo. Isso não é comum no nosso meio? Não é comum no meio cristão nós ouvirmos essa frase? Não é verdade? Olha, nós temos que andar na contramão do mundo. E eu não estou dizendo que não tenhamos que fazer isso. Amém?
Acompanhe a linha de raciocínio porque você vai entender. E assim como eu fui extremamente edificada e minha vida mudou acerca desse contexto, não só a minha vida, mas o meu relacionamento com Deus. Há 4 anos atrás, quando eu ouvi essa ministração, o meu relacionamento com Deus mudou, a minha perspectiva, a minha visão mudou. E isso trouxe um crescimento avassalador para a minha vida. Não só para a minha vida, como para a minha comunhão com o meu Pai. Amém? Não estou dizendo que não devamos andar na contramão do mundo. Amém? Mas santidade é muito mais profundo do que isso. Amém, irmãos? Então, o exemplo que eu quero te dar, dentro desse contexto que nós normalmente associamos santidade. Bom, se o mundo bebe, eu não posso beber. Não é verdade? Se o mundo adultera, eu não posso adulterar. Se o mundo faz isso, eu não posso fazer aquilo. E aí o que acontece, irmãos? Nós colocamos a santidade, nós deixamos com que o que o mundo faz passe a ser parâmetro para a santidade de Deus. Você entendeu? Quando eu reduzo a santidade a esse exemplo que eu te dei, então, para mim, o que me dá parâmetro para ser santo é o mundo fazer, é o que eles fazem ou deixam de fazer. Tá entendendo? E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4, e nós vamos ver, e eu quero apresentar a você santidade por uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva não é uma perspectiva inventada por ninguém, mas é um entendimento da própria Bíblia, que a própria palavra nos traz sobre santidade. Amém? Como vocês sabem, eu sempre que Deus trata algo no meu coração, inspirado na ministração de alguém, ou literalmente trazer uma mensagem que alguém trouxe para o corpo de Cristo aqui para a nossa igreja, vocês sempre sabem que eu menciono o nome da pessoa, não é verdade? Falo de quem eu extraí, com quem eu aprendi, quem foi a pessoa que me abençoou. E essa ministração de hoje, ela é uma ministração do Marcelo Jamal, há 4 anos atrás, quando ele ministrou num evento chamado Casa de Zadok, promovido pelo Luciano Subirá. Ele ministrou uma mensagem chamada Santidade no Ministério. Então, eu estou deixando aqui abertamente para você e dizendo para você, inclusive, se você quiser depois assistir, é maravilhosa. Você vai ver, se você assistir, que eu vou falar muitas coisas que ele disse na mensagem, amém? Porque essa foi a direção que Deus me deu. Quando eu tive quando essa palavra, santidade, se levantou no meu coração, logo o Espírito Santo me levou, há 4 anos atrás, e falou, ouve de novo. E eu estava ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Amém? E 1 Tessalonicenses 4, a partir do 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fala comigo, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não
nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Repete comigo, santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está revelando claramente um padrão. E qual é o padrão que o apóstolo Paulo está revelando aqui? O padrão de santidade. O padrão de santificação. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos um padrão divino de santidade. Você está comigo? Amém? Nós encontramos um padrão divino de santidade, que não tem nada a ver, irmãos, com o que o mundo faz ou com o que o mundo deixa de fazer, mas tem a ver com a vontade de Deus para o homem. Então, o padrão santidade é um padrão divino, e esse padrão divino não tem nada a ver com o que o mundo está fazendo ou deixando de fazer. Tem a ver com o que Deus deseja para você e para mim. Tem a ver com a forma que Deus nos criou. Tem a ver com a forma que Deus nos formou. A maneira como Ele nos formou. A maneira como Ele nos criou. Amém? Abra comigo em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. A partir do 13, acompanha comigo. Você encontrou? Amém? 1 Pedro 1,13 vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí no 16, olha o que ele fala, irmãos. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, quando o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma mensagem divina para aquele povo, ele não fala, olha, portanto, como está escrito, sede santo, porque o mundo está pecando. Sede santo, porque o mundo está se prostituindo. Sede santo, porque o mundo está bebendo. Sede santo, porque o mundo está traindo. Não é isso que Deus fala, por meio da palavra dele. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, o que deve me motivar a andar em santidade, a andar dentro desse padrão divino de santidade, não é o que o mundo faz ou deixa de fazer. É a santidade dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? Então, santidade, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que ela nunca foi uma contraproposta ao que o mundo faz. E sim, ela sempre foi uma proposta de Deus para o homem. Mesmo antes da queda. Porque Deus não passou a ser santo depois que o homem pecou. Deus sempre foi. Ele sempre existiu. E Ele diz que Ele é santo. Então, santidade sempre foi uma proposta para o homem, mesmo antes da queda. E onde nós vemos esse padrão divino, santidade, lá na criação? Onde nós vemos isso, irmãos? Nós vemos quando Ele cria o homem e ele fala, olha, de todas as árvores desse jardim você pode comer. Tudo isso é para você se satisfazer. Tudo isso eu estou te dando por alimento, mas essa aqui você não coma. O que Deus está fazendo? Separando ele. O que Deus está fazendo? Deus está colocando ali um padrão divino e o chamando à santidade. O chamando, irmãos, a comunhão com Ele. O chamando para permanecer como Ele é. Amém? Então, santidade não tem a ver, irmãos, em nós ficarmos guerreando com o mundo, em nós ficarmos fazendo força para ser diferente deles. Não. Tem a ver em nós sermos como nosso Pai. Adotarmos um padrão divino e sermos como Ele. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele vai lá, coloca,
o homem naquele jardim, ele fala com o homem a respeito de não comer aquela árvore, porque santidade não é uma questão de pecar ou não pecar. Amém? Por quê? Porque eu estou dizendo para você, eu vou ser bem repetitiva mesmo, tá? Para que você hoje saia daqui ciente desse padrão divino estabelecido por Deus mesmo antes da queda. Para que nós, irmãos, tiremos o foco do mundo, do que o mundo está fazendo ou deixa de fazer, e a gente coloque o nosso foco em Jesus. Quanto mais foco você der para Jesus, menos atenção o mundo vai ter de você. O que está acontecendo aqui, né? Que eu falo aqui, não aqui, mas o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nesse tempo, é que nós tiramos o foco de Jesus. É que nós quebramos o padrão divino chamado santidade. E toda vez que nós quebramos o padrão divino da santidade, sempre, irmãos, nós vamos nos enveredar pelo caminho do pecado. Nós sempre vamos nos enveredar para lugares onde nós vamos estar enfraquecidos e vulneráveis a cair em qualquer cilada de Satanás. Amém? Isso nós vemos muito bem quando Paulo, lá em Romanos 1, e eu amo Romanos 1, ele vai dizer que o homem, tendo conhecimento de Deus, preferiu, ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura. Tendo conhecimento de Deus, ele preferiu se deixar ser levado às paixões, aos desejos mundanos, aos desejos da própria carne dele. Amém? E hoje nós vemos essa confusão que está aí fora. Tudo isso que está acontecendo é porque o padrão divino, santidade, foi quebrado, foi rompido. Amém, irmãos? E nós vemos, queridos, que quando o homem ele desobedece, ele quebra esse padrão. Qual padrão, Michela? O de ser igual a Deus. É desse padrão que eu estou falando. Porque santidade é isso, ser de santo porque eu sou santo. Então, quando ele, por meio do pecado, ele rompe esse padrão, ele quebra esse padrão, ele fica entregue às paixões dele. Ele fica entregue à carne dele. Ele fica entregue aos desejos dele. Ele já não tem mais Deus. Ele já não tem mais o relacionamento de Deus, ele já não tem mais a referência de Deus. E aí, irmãos, nós chegamos onde nós estamos hoje como sociedade, como mundo, e como eu ouvi recentemente, o homem perdeu a referência do que é ser humano. E isso é muito sério. O homem perdeu a referência. A pessoa que falou isso, o ministro que falou isso numa ministração poderosa que eu estava ouvindo, ele não fala, irmãos, não tem a ver com perder a referência de ser homem ou mulher, não. É de ser humano, de ser gente. Por quê? Porque o homem perdeu a referência dos relacionamentos humanos. Você consegue enxergar isso na sociedade? Perdeu-se a referência dos relacionamentos humanos. Como que o ser humano se relaciona? Não se sabe mais. É uma idolatria a cachorro. É uma idolatria a animais de todo tipo. Você vê um ser humano sendo espancado, vê um ser humano passando fome, e aquilo não traz nenhum tipo de sensibilidade. Mas se você vê um cachorro, vai para as redes sociais, não é verdade? E o que é isso, irmãos? É perder a referência dos padrões humanos. É perder a referência das relações humanas. E eu não estou dizendo, queridos, que a gente tenha que tratar os animais de qualquer maneira. Não é isso que eu estou falando, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque é isso que nós estamos vendo. As referências, elas foram deturpadas. Então, hoje, dá-se valor muito mais à vida de um animal do que à vida de um ser humano. E tudo isso, eu volto a dizer para você,
está acontecendo porque o padrão divino, santidade, foi rompido. Sede santo porque eu sou santo. O homem perdeu a influência de ser como Deus com a queda. Amém? Então, santidade não é uma questão de pecar ou não pecar, mas é um padrão divino onde Deus deve ser suficiente para nós. Amém, irmãos? Onde Deus deve ser suficiente para nós. Santidade é um padrão onde Deus nos propõe que Ele deva ou deve bastar na nossa vida. Onde Ele deve ser suficiente para mim e para você. Porque quando Adão peca, o que ele está dizendo com aquele ato é: você não basta para mim. Você não é suficiente para mim. Amém? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Santidade é um padrão divino, amém? A santidade, ela sempre existiu, mesmo antes do pecado, ela não passou a existir depois. Por quê? Porque Deus Ele sempre existiu e Ele é santo. Ele não passou a ser santo depois que o homem pecou. Ele sempre foi santo. Amém? Então, Deus estabeleceu um padrão de santidade mesmo antes do pecado. Quando? Quando Ele fala: tudo isso aqui é de vocês. Tudo isso aqui eu estou dando para vocês por alimento. Mas isso aqui não. Não coma dessa árvore. Porque do dia que você comer, você vai certamente morrer. E aí o que Ele faz? Ele já não mais se satisfaz naquilo que Deus deu a ele. Aquilo que Deus deu a ele já não é mais suficiente. Então, ele se volta justamente para aquilo que Deus não deu. Eu quero o que você não me deu. Porque você até me deu tudo isso aqui, mas eu ainda quero, eu ainda desejo algo além de você. E como você não me deu, eu mesmo fui e peguei. Eu mesmo fui e usufruí daquilo. E aí, o padrão de santidade é rompido. E todas as vezes, irmãos, que nós pecamos, todas as vezes que nós andamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, todas as vezes que nós andamos em orgulho, todas as vezes que nós andamos em ofensa, todas as vezes que nós seguimos a proposta do mundo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos dizendo: você não é suficiente para mim. Você não basta para mim. Todas as vezes que nós nos envolvemos em relacionamentos, todas as vezes que nós colocamos qualquer coisa no lugar dele, seja o que for, nós estamos quebrando com o padrão de santidade. E o que nós estamos falando para Deus com a nossa ação é: você não basta para mim. O meu orgulho é melhor do que você. Eu me satisfaço no meu orgulho e não em você. A minha vaidade é melhor para mim. Eu me satisfaço na minha vaidade. A minha vaidade é melhor do que você. Eu me satisfaço nas minhas próprias escolhas, nos meus próprios caminhos. As minhas escolhas, os meus próprios caminhos é melhor do que você. Eu não preciso de você para decidir. Eu mesmo decido pela minha própria vida. Eu mesmo escolho o que eu vou fazer da minha vida. Por quê? Porque você não basta para mim. É isso que a gente fala para ele. Não é muito forte? Mas você vai segurar a onda até o final do culto, não é verdade? Amém. Amém? Segura a onda, irmão. Segura. Que é bênção. Amém? Eu vou repetir, essa mensagem há 4 anos atrás mudou a minha vida. Mudou o meu conceito sobre santidade, mudou o meu relacionamento com o meu pai. Amém? Então, irmãos, a linguagem de santidade é uma linguagem de suficiência. Então, a linguagem, o que Deus esperava de Adão? Que ele fosse suficiente. Que Deus fosse suficiente para ele.
O que Deus espera de mim e de você? Que Ele seja suficiente para nós. Não é o meu chamado que é suficiente para mim. Não é o meu ministério que é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Tanto que, a qualquer hora e a qualquer momento, eu estou disposta a largar tudo se Ele me mandar. Por quê? Porque eu não me importo com o meu chamado nesse sentido. No sentido de título, posição. Não, irmãos. Ele é suficiente para mim. Amém? Ele deve ser suficiente para você. Ele deve ser suficiente para nós. Aquilo que eu não possuo hoje, aquilo que eu não tenho hoje, não deve ser o alvo da minha atenção. Não deve ser o motivo, irmãos, de eu não dormir. Por quê? Porque eu tenho tudo nele. Ele deve ser suficiente para mim. Amém, irmãos? Então, o que o homem fez? Deus, você não é. Mas Deus esperava o quê? Olha, não existe nenhuma outra árvore que me atraia tanto quanto você me atrai. O Senhor me atrai muito mais do que qualquer outra coisa. Os meus olhos estão colocados no Senhor. Não existe nada que me atraia mais. Não existe nada que eu ame mais. Não existe nada que eu deseje mais. Não existe nada que eu queira mais. Esse deve ser o nosso posicionamento diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, não existe, Pai, nenhuma oferta que eu receba que seja maior que o Senhor, que supere o Senhor. Não existe nada lá fora que eu precise lutar para não querer. Por quê? Porque eu tenho tudo em você. Amém, irmãos? Deus, Ele está elevando o nosso nível essa manhã. Eu vou repetir. Não existe nada lá fora que eu tenha que lutar, que eu precise lutar para resistir, porque eu sou pleno em você. Porque eu tenho tudo em você. Eu não preciso, porque eu tenho você. Eu sou pleno em você. Amém, irmãos? E aí, quando nós olhamos santidade com essa perspectiva, nós vamos ver que santidade não é uma contraproposta do mundo, nossa para o mundo, do mundo para nós, mas nossa para o mundo no sentido de, não, você faz a contraproposta. Você está entendendo? Em que sentido? Olha, eu tenho aqui para te oferecer, eu tenho isso aqui para te oferecer. Falei errado? Falei ao contrário? Quando nós entendemos, né, santidade não como uma contraproposta ao mundo, né? Então nós vamos compreender que nós sempre vamos, né, nos contrapor. Em que sentido? Nós vamos dar a proposta. Amém, irmãos? Somos nós que vamos dar a proposta, não o mundo vai vir. Aí o mundo vem para nós e fala: olha, eu tenho essa via aqui para você chegar mais rápido onde você quer. Você fala: não, eu não preciso, porque eu tenho tudo nele. Olha, e aquela mocinha lá do seu trabalho? Já reparou como que a cintura dela é mais fina do que a da sua esposa? Já reparou como ela é mais jovem? Já reparou como ela olha para você? E aí você diz: não, eu não preciso. Amém, irmãos? Então, quando a gente entende isso, não somos nós lutando, irmãos, para resistir nada. É simplesmente eu e você entendendo o padrão divino de santidade que foi proposto para mim e para você. Ele é suficiente para mim. Amém? Então, irmãos, a nossa carne, ela sempre vai se opor ao padrão divino.
A nossa carne, a Bíblia fala que a carne, ela milita contra o espírito. Não é verdade? Então a nossa carne, ela sempre vai contra o padrão divino. Agora, quando a nossa carne, ela vir nos trazer ofertas, seja elas por conta de sensações, sentimentos, muitas vezes vindo daquilo que você se expôs, daquilo que você viu. Amém? Toma cuidado com o que você vê. Porque aquilo que você vê pode despertar em você áreas da sua vida que não deve despertar. E pode levar você a fazer coisas que você não deve fazer. Está entendendo? Na madrugada, no computador. Quer que eu seja mais clara? Não precisa. Quando ninguém está vendo, acessando certos vídeos, vendo certos filmes, certas cenas, estimulando coisas que você não deve estimular. Amém? Silêncio sepulcral. Irmãos, eu vi um podcast. Prende até a respiração, né? Eu vi um podcast algumas vezes nesse período aí, desde que eu vi a primeira vez. E eu até compartilhei nos meus stories alguns pedacinhos dele. E o rapaz que estava lá, sendo entrevistado no podcast do Hub, David, ele fala que ele era viciado em pornografia. E ele fala, olha, eu era viciado em pornografia quando eu era adolescente. E qualquer pessoa que viesse falar comigo que pornografia era pecado, eu dizia, se a pessoa chegasse para mim e falasse assim, você sabe que pornografia é pecado? Ele dizia, sei que é pecado. Aí ele falava assim, e por que eu, mesmo sabendo que era pecado, eu fazia? Por que mesmo sabendo? Aí ele vai e fala, por que nós, sabendo que é errado, nós fazemos? Porque não se trata do nosso desejo em si, se trata de quem nós amamos mais. Amém? Então ele fala, eu pegava a pornografia para eu me aliviar. E aí ele ainda pega o versículo e fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque você tem a pornografia para te aliviar. É assim que a Bíblia fala? Mas ele disse que era esse efeito que a pornografia fazia nele. Então, o que ele estava dizendo? Jesus, você não é suficiente para mim. Quando eu preciso de alívio, quando eu preciso de me aliviar, eu não acesso Jesus, eu não acesso você, eu não acesso a sua presença, eu acesso a pornografia. Você está entendendo? Santidade, irmãos. É disso que a gente está falando. Por que você aí que está sentado, e eu que estou aqui, por que nós fazemos coisas que nós sabemos que não devemos fazer? Por que nós agimos com pessoas da forma que a gente sabe que a gente não deve agir? Por que nós falamos, guardamos no coração? Por que nós fazemos coisas, dizemos coisas, sabendo que é errado? Porque não se trata, né, de saber se é certo ou errado, se trata do que você ama mais. Amém? Tem gente aqui amando mais o ego do que a Jesus. Tem gente aqui amando mais a vaidade do que a Jesus. Ontem, irmãos, eu tive uma conversa séria com o Ministério de Música. Eles estão aqui, estão de prova. E eu falei para eles assim, não se trata do seu ego, não se trata do meu ego, não se trata do seu nome, não se trata do meu nome, não se trata da sua fama nem da minha, se trata do propósito. Não diz respeito a você, diz respeito ao propósito. E eu disse para eles, todas as vezes que nós nos ofendemos quando somos corrigidos é porque nós estamos mais cheios de nós mesmos do que de Jesus. Então, nesse caso, você precisa se esvaziar de você. Então, nesse caso, eu preciso me esvaziar de mim. Por quê? Porque a arrogância está muito mais alta do que Jesus na minha vida.
Não é fácil ouvir, irmãos, eu sei que não é. Mas pensa comigo, nós estamos aqui nessa manhã porque Deus deseja nos levar a um nível mais alto. E eu vou dizer uma coisa para você. Vou repetir, na verdade, o que eu falei com eles ontem. Vai ficar, irmãos, cada dia mais difícil você obedecer. Isso é fato. Não estou aqui como uma profeta do Apocalipse, não. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu ouço Jesus. Amém? Vai ficar mais difícil você obedecer. Sabe por quê? Porque é na desobediência que o padrão de santidade ele é ferido. É na desobediência que o padrão de santidade ele é quebrado. Então, Satanás deseja que você desobedeça. E porque ele deseja que você desobedeça, vai ficar mais difícil você obedecer. Os ambientes, os lugares onde você vai estar, que você vai precisar se posicionar em obediência, vão ser ambientes cada vez mais difíceis, para que você se mantenha íntegro, para que você se mantenha puro. E é por isso que eu estou aqui, cheia de ousadia, trazendo essa mensagem para você essa manhã. Para dizer para você que você não precisa cair. Para dizer para você que você não precisa nutrir ofensa no seu coração. Para dizer para você que você é maior do que o orgulho. É maior do que a vaidade. Para dizer para você que você é maior do que o pecado. Até porque ele foi aniquilado por Jesus. Ele venceu o pecado. E a Bíblia fala que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, o espaço que ele tem é o espaço que eu dou. O espaço que ele tem é o espaço que você dá. E toda vez que nós fazemos isso, nós rompemos, nós quebramos o padrão de santidade. E todas as vezes, irmãos, que nós quebramos o padrão de santidade, nós ficamos suscetíveis ao diabo. Você pensa, irmãos, que esses ditos homens de Deus, que estão pregando um monte de atrocidade nos dias de hoje, que tem a cara de pau, eu vou falar assim, direto para a câmera, que tem a cara de pau de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Você acha que essas pessoas, elas chegaram nesse nível no dia que elas fizeram isso? No dia que elas declararam isso? Até chegar nesse lugar, vários padrões foram quebrados, rompidos. E sabe o que acontece? Quebra-se o padrão aqui. Deus levanta alguém para poder te confrontar. Você despreza. Quebra-se o padrão aqui. Deus levanta alguém para te confrontar. Você despreza. Quebra-se o padrão aqui. Deus levanta alguém para te confrontar. Você despreza. Sabe o que acontece com você? Deus não levanta mais ninguém para te confrontar e você fica à sua própria sorte. E quando você fica à sua própria sorte por causa da falta de humildade do seu coração, você fica sujeito. E aí chega-se nesse lugar que essas pessoas estão hoje. Mas o que é isso, irmãos? Isso é resultado de quê? Isso é resultado de não acessar mais Jesus. Isso é resultado dele não ser mais suficiente. Isso é resultado, irmãos, de nós pegarmos o caminho da independência. Assim como foi lá na origem. Olha, tem tudo isso aí, mas eu prefiro justamente isso aqui. Você não me deu isso. E voltando para o podcast, o rapaz falando assim, eu era viciado, eu fazia aquilo porque eu amava mais aquilo, porque a sensação que a pornografia me trazia era muito maior, muito melhor do que estar com Jesus. Então, irmãos, o que acontecia ali? Eu amava mais a pornografia do que Cristo.
É exatamente isso. Então, irmãos, aqui, nós estamos sendo chamados nessa manhã para elevar o nível. Amém? Nós estamos sendo chamados por Deus nessa manhã para a gente subir de nível, para a gente elevar o nível, para a gente colocar o nosso olhar em Jesus, para a gente colocar o nosso olhar em Deus. Amém, irmãos? Para nós colocarmos o nosso olhar na palavra, em Deus, na suficiência dele. Amém, irmãos? Então aqui, vamos lá. A mensagem, então, que eles transmitiram é essa, que Deus não é suficiente. Amém, irmãos? E aí, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Romanos 12. A gente conhece bem esse texto. Romanos 12. Lembrei o que eu ia falar. Então, diante das mensagens, né, uma pessoa que é uma mulher, ela vive a questão da homossexualidade e ela tem milhares de seguidores e ela fez um story que ela marcou o pastor André Valadão nesse story e ele repostou. E como eu tenho acompanhado ele nesse tempo, eu entrei, né, para ver o story que ela fez. E olha só o que ela fala no story. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ela fala assim, olha, gente, vocês que me seguem aqui, recebi um monte de mensagem aqui no meu direct, né, pedindo para eu me pronunciar a respeito da ministração do pastor André Valadão. Aí ela fala assim, primeiro, eu não congrego naquela igreja. Eu não sou membro, né, da igreja, e eu entendo que o pastor André Valadão ele estava falando para a igreja dele. E já que vocês querem a minha opinião, eu vou falar. Ele está corretíssimo em tudo que ele falou. Por quê? Aí ela pega, saca a Bíblia e mostra a Bíblia no vídeo. Porque ele estava falando exatamente a Bíblia. Ele não estava falando nada fora da Bíblia. Ele estava falando a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e ponto final. E a Bíblia não concorda mesmo com o homossexualismo, não. E aí, ela termina dizendo assim, eu tenho meu relacionamento com Deus, eu sou cristã, e eu sei que um dia eu vou estar diante dele e vou ter que prestar conta, porque eu preferi seguir por um caminho que ele diz que é errado. É uma escolha minha. Eu preferi. Não é muito forte, irmãos? Eu escolhi. O pastor não está errado, Deus não está errado, eu estou errada. E eu tenho consciência que um dia eu vou estar diante dele e eu vou ter que prestar conta. Porque sabendo a verdade, eu escolhi. Sabendo que ele não concorda, porque a Bíblia é clara, não concorda, eu preferi. E aí eu volto a falar do podcast que eu estava assistindo. Se trata do quê, irmãos? De quem a gente ama mais. Se trata do quê, irmãos? Se trata de nós rompermos o padrão de santidade estabelecido por Deus, onde ele já não é mais suficiente para nós. Onde nós seguimos, nos enveredamos pelos nossos próprios caminhos. Amém? Você abriu aí em Romanos? A Bíblia fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, irmãos, quando Paulo está falando para nós não nos conformarmos com esse século, né, para nós não tomarmos a forma desse século, mas nós renovarmos a nossa mente pela palavra, isso ele está nos ensinando para quê? Para que eu e você, através da renovação da nossa mente, encontremos satisfação em Deus. Para isso. Então, a forma como nós
vamos fazer para renovar a nossa mente, que nós vamos fazer para encontrar satisfação em Deus, uma das formas é renovando a nossa mente. Então ele fala, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é isso? Satisfação. Provar quanto ele é bom, quanto ele é agradável, quanto ele é perfeito, me satisfazer na bondade dele, me satisfazer naquilo que ele me dá como agradável, me satisfazer na perfeita vontade dele. Então eu renovo a minha mente para que eu possa então encontrar satisfação nele. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos. Se eu e você não encontrarmos satisfação em Deus, se o homem não encontrar satisfação em Deus, ele vai buscar em outro lugar, porque o homem foi criado com desejos. O homem foi criado por Deus para ter desejo, e Deus não é contra os desejos do homem, até porque foi ele que nos criou com desejos. Amém? Agora, tanto que Deus, quando cria o homem, ele não se colocou como a única fonte de prazer do homem. Você já reparou? Deus não se colocou como a única fonte de prazer do homem. Eu acabei de citar para vocês. O homem tinha comunhão com Deus, mas Deus, o próprio Deus, deu ao homem muitas coisas para ele se deleitar. Animais, e as árvores, e toda a criação. E depois coroou a criação com a gente, né? Para estar ao lado dele, para viver uma vida com ele, para viver uma jornada com ele. Amém? Deus criou, por exemplo, o sexo, que é muito bom. Você solteiro vai descobrir quando casar. Amém? Ou seja, o sexo, ele é uma fonte de prazer. Então, Deus, ele não se colocou como a única fonte de prazer. Mas sabe o que Deus esperava? Que mesmo o homem tendo outras fontes de prazer, fizesse dele a principal. Fizesse dele a principal, irmãos. É isso que Deus espera. Ele não é contra os seus sonhos. Ele não é contra os seus desejos que estão em linha com a palavra de Deus. Porque eu não sei que tipo de desejo você anda tendo. Então, vou deixar bem claro. Tá bom? Os seus desejos que são em linha com a palavra de Deus, ele não é contra. Amém? Deus não é contra os seus sonhos. Mas o que Deus deseja de você? Deus deseja que você submeta tudo isso a Ele. Deus deseja que nós, irmãos, submetamos tudo isso a Ele. Amém? Deseja, então, que nós sejamos, que Ele seja a nossa única fonte de prazer. Então, eu quero só, para terminar aqui, falar algumas coisas com você. A santidade, então, irmãos, ela é o quê? Deixa eu pegar aqui, que eu anotei aqui. A santidade, ela é uma linguagem de suficiência em Deus, ela é uma linguagem de amor a Deus, não como uma exigência, amém? Mas uma expressão voluntária de amor a Deus. Então, ela é uma linguagem de amor, ela é uma linguagem de paixão, ela é uma linguagem voluntária de amor a Ele. Então, por exemplo, os limites que Deus dá para mim e para você, eles não deveriam servir como um sentimento de repressão, mas de proteção. Amém? Quando Deus baliza coisas na nossa vida, quando Deus limita coisas na nossa vida, nós não deveríamos nos levantar ofendidos com isso e enxergar aquilo como uma repressão, mas sim como uma proteção. Porque o que Deus estava fazendo lá na origem não era limitá-los, era protegê-los. Em momento nenhum, Deus estava como um tirano dizendo para ele, não quero porque eu sou uma pessoa cheia de vontade. Não, Deus sabia o resultado que aquilo causaria a eles.
E sabendo o resultado, o que ele faz? Ele levanta uma barreira, ele coloca um limite justamente para proteger eles. Então, assim é comigo e com você. Quando Deus limita você, irmãos, nunca encare isso como uma repressão, mas sim como uma proteção de Deus sobre sua vida. Quando Deus traz correções para você, nunca leve para o pessoal, porque, amorzinho, não se trata de você. Querido, querida, fura o balãozinho, porque não é sobre você. É sobre o propósito. Agora, você pode cumprir o propósito ou não, vai depender de você. Eu posso cumprir o propósito ou não, vai depender de mim. Você entende? Você entende, irmãos, como que a gente está muito cheio de si? Você concorda comigo? Estamos muito cheios de si. Esquecemos, irmãos, que somos escravos. Lembra quando eu falei recentemente que eu ia falar essa palavra mais vezes aqui na igreja para te chocar mesmo? Você é um escravo. Não, Michela, Jesus me libertou. Irmão, vai estudar, vai para o Rema, que lá você vai descobrir, em realidade, logo nas primeiras matérias, na realidade da nova criação, que você é um escravo. Que alguém te comprou e você passou a ser propriedade dele. O que é isso? Hashtag escravo. Amém? Somos escravos. Nós temos um senhor, nós temos um dono. E quem tem consciência de quem tem dono, não faz o que quer. Não age como quer. Como meu marido sempre fala, você já viu que a gente tem, né? Não mora onde quer. Não vive onde quer. Não faz o que quer. Entendeu, irmãos? Você só... Vamos embora. Vamos embora, Senhor. Amém, irmãos? Então, mude a sua perspectiva de santidade essa manhã. Amém? Santidade não é uma contraproposta ao mundo. Santidade é um padrão divino estabelecido por Deus. Santidade é o lugar onde Deus colocou o homem desde o início. Santidade não foi criada quando o homem pecou. Deus sempre existiu e Ele é santo. A santidade sempre existiu. A proposta de Deus para o homem sempre foi ele andar em santidade. O que é andar em santidade? É ser como Ele. É viver como Ele. É agir como Ele. Ser de santo, não porque o mundo está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Não, não. Ser de santo porque eu sou santo. Amém? O Ministério de Música pode vir aqui me ajudar, por favor? Espera aí, gente. A princípio pode ser só o Dida. Porque eu ainda vou falar mais algumas coisas aqui para vocês. Aleluia. Irmãos, você está sendo edificado nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória, glória, glória a Deus.